Amém, igreja? Louvado seja teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Vamos abrir a palavra em Filipenses 3. Filipenses 3, eu vou iniciar no verso 8, no versículo 8, vamos até o 14. Louvado seja teu nome, Senhor. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus venha falar com cada um de nós. Filipenses 3, começa no 10. Amém, Jesus. Quem encontrou? Amém? Amém, Senhor. Eu vou iniciar esse verso na primeira pessoa. E diz assim: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançarei a ressurreição dentre os mortos. O 12 fala assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, me coloco na tua presença, Senhor, como serva fraca e falha que sou, Deus, pecadora, Senhor, mas acreditando, Senhor, na tua misericórdia, que ela venha me alcançar nessa noite, Senhor. Assim, Pai, alcança cada um, ó Deus, abre, Senhor, o coração de cada um, Pai, vai dar de encontro, Senhor, a cada um que aqui se encontra. Fala, Senhor, com cada um, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu venha diminuir, Pai, e que o Espírito Santo de Deus cresça em mim, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Podemos assentar, igreja. Eu quero conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele determinou, quando ele estabeleceu, aqui é uma regra, ele sabia o que esperava. Ele sabia que existia algo muito tremendo que ele enfrentaria pela frente. Mas aqui ele diz: eu quero conhecer a Cristo e conformar-me com que ele na sua morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, como eu falo sempre, foi um dos cristãos que mais sofreu pelo Evangelho. Mas ele tinha algo que muitas vezes falta em nós. Ele tinha humildade, reconhecia que ele ainda não tinha alcançado. E olha que nós sabemos que ele abriu mão de tudo para seguir o Evangelho. Mas ele tinha humildade, ele falou: eu não conheço ainda. Ele me alcançou naquele dia, na estrada de Damasco, quando ele ficou cego por 3 dias. O Senhor alcançou a vida dele, amém? E Ele quer fazer isso contigo nessa noite. Ele quer te alcançar. Ele quer te tirar dessa zona de conforto que você se encontra neste momento. Porque é dessa forma que o Senhor nos usa. Ele tira da tua zona de conforto. Ele tira você daquele lugar que você diz: não, aqui eu já conheço o Senhor. Ele não tinha autoconfiança. Autoconfiança é uma coisa que o apóstolo Paulo não tinha. E autoconfiança, se essa palavra merecesse um nome, um título, eu diria que ela poderia ser chamada autoconfiança. O apóstolo Paulo, ele não tinha autoconfiança. Ele sabia que ele ia enfrentar lutas. Ele sabia que os inimigos o perseguiam. Ele sabia que as calúnias iam alcançá-lo. Ele sabia que ele ia ser defamado. E então ele disse: irmãos, não que eu conheça, eu sou humilde para entender que ainda falta muito. Ainda falta muito. E essa alta confiança, igreja, é o que nos faz pecar muitas vezes. Quantas vezes a gente não escutou, quantas vezes o Senhor já falou: isso eu tiro de letra. Imagina, eu sou crente,
você tem que saber que você pode tropeçar, que você pode cair, porque é assim que o inimigo faz. A certeza você não pode ter, você sempre tem que estar cada dia: Senhor, me sustenta, Senhor, me segura, Senhor, me alcança, Senhor, me livra, Senhor, me purifica, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais conhecer mais de Ti, Senhor, e que a Sua misericórdia me alcance todos os dias, e cada dia que eu levante, Senhor, eu seja renovado, e cada dia que eu levante, Senhor, a Sua graça me alcance, e a Sua misericórdia me cubra, Pai. Isso é humildade. E quando nós voltamos aqui em Mateus, eu gostaria de ler um trecho de Mateus 26, 69. Louvado seja teu nome, Senhor. Pedro nega a Jesus. E a palavra diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximou-se uma criada e disse-lhe: também tu estava com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei do que está dizendo. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se o que ali estavam e disse: Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia. Então começou ele a pregar, de gaguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente entregou o galo e cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe disse, antes que o galo cantasse por 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Igreja, Paulo, o Pedro, ele tinha autoconfiança. E ele falou lá atrás: imagina, Senhor, nunca, mesmo que todos virem as costas, mesmo que todos te caluniem, eu não vou te largar, eu não vou te negar. E isso aqui é autoconfiança, igreja. Ele foi autoconfiante, amém? Ele foi autoconfiante, ele estava firme naquilo. Não, jamais, jamais, assim como nós falamos muitas vezes: imagina que eu vou cair nessa de novo. Não, jamais, jamais, porque eu confio. Mas devemos ter a humildade de entender que o inimigo também, ele é astuto. E ele está o tempo inteiro batendo na nossa porta. Ele está o tempo inteiro nos perseguindo, usando pessoas para tirar nossa paz, usando pessoas para tirar nossa comunhão com o Senhor. Amém, igreja? E quando nós voltamos para Filipenses 3, ele fala assim: irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas de uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de mim estão. Não olhamos para trás. E quantas vezes nós não caímos nessa, não é mesmo? Olhando para trás, olhando para que as coisas lá atrás ficaram. Louvado seja teu nome, Senhor. E o Senhor, Ele não precisa provar nada para nós, mas Ele prova. E isso não é de agora. No Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, que foi conduzido por Moisés por aqueles caminhos, ali eles olhavam para trás. Ali eles olharam para trás algumas vezes. Eu acredito que a igreja pode ter já observado, quando eles falavam: mas lá a gente estava muito melhor. Mas lá pelo menos a gente tinha carne, tinha algo mais interessante. Mais ou menos assim que eles falavam. E o Senhor provou para ele. O Senhor provou para ele que ele era Deus. E eles puderam sentir isso, mas naquele tempo já existia um egoísmo nas pessoas. E o Senhor mandava pão, como nós sabemos, maná. O Senhor, à noite, tinha uma nuvem de fogo que os protegia do frio. Não é verdade, igreja? À noite eles tinham uma proteção. E o povo sentia
protetora, uma nuvem para protegê-los do sol, amém. E aquilo era a prova viva do Senhor Jesus, aquilo ali era a prova que Deus existia, ali era a prova que Deus estava com eles, que Deus estava junto, e ali era como se Deus estivesse falando: ó filhos, eu estou aqui, ei filho, acredite, confie em mim. O povo provaram do amor de Deus, o povo sentia a presença de Deus, o povo se alimentava da presença de Deus, mas a gente sempre cai nessa cilada de olharmos para trás, e aqui lá na frente o apóstolo Paulo fala: ei, vamos esquecer do que para trás ficou, vamos esquecer da ajuda, dos seus problemas. Talvez você fale: ah, mas as lutas eram grandes, mas eu acho que eu estava melhor ali, eu acho que eu estava mais confortável. Ah, com meu marido, não sei, eu acho que era melhor como eu estava antes. Quantas vezes não caímos nessa, não é mesmo, igreja? Mas o apóstolo fala de renovo. O apóstolo fala: é dia de renovo, é dia de renovo, é dia de renovo. Buscar o renovo, buscar a presença de Deus. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Igreja, não podemos esquecer. Eu costumo dizer que a nossa vida se divide em duas. Quando você não conhecia Cristo, e hoje quando você conhece a Cristo. É claro que vai existir coisas que vão te acompanhar para a vida inteira. São coisas que você carrega, são as suas origens, são alguns hábitos. Mas quando você conhece a Jesus Cristo, você não deve deixar que as coisas do velho homem, aquelas coisas do passado, te incomodem e elas cubram aquelas que o Senhor Jesus te deu. Aquelas coisas que o Senhor Jesus está te oferecendo, está colocando nas suas mãos. É claro. Aí você diz assim: ah, mas no mundo que eu vivia, mas eu me divertia. Ah, mas eu era feliz. O apóstolo Paulo fala: caminhar para o alvo. Caminhar para o alvo, esquecendo-me das coisas passadas, esquecendo-me das coisas que para mim enchiam os meus olhos, esquecendo das coisas que para mim me davam energia. O Senhor está falando: eu sou a sua luz, eu sou o seu alvo, eu sou o seu alvo. O Senhor diz: eu sou o seu alvo. Caminhe para o alvo, caminhe para o alvo. Não perca a sua fé, não perca a sua fé, não perca a sua fé, porque quando você deixa a sua fé morrer, a palavra diz: você já não tem mais salvação. Não podemos deixar de ter fé, de acreditar. E quantas vezes escutamos isso? E é triste você ouvir uma pessoa falar assim: eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais na mudança de uma pessoa. Eu mesmo já falei isso uma vez. Você olha para a pessoa e você vê a tristeza, você vê uma pessoa que não tem brilho mais no olho. Quando a pessoa diz para você, eu acredito que todo mundo aqui um dia já ouviu uma pessoa dizer: eu já escutei. Uma pessoa diz: eu não consigo imaginar, eu não consigo em sonhos. Aleluia. Eu consigo ver em sonhos que eu consigo determinada coisa, que eu vou conseguir uma casa, que eu vou conseguir ter a minha saúde de volta, que eu vou conseguir ter a minha harmonia na minha casa de volta. Oh Senhor, e nós devemos dizer: não é possível que alguém chegue a esse extremo. Não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos deixar que isso tome conta do nosso coração. Você pode até às vezes pensar, mas você deve refletir e falar: Senhor, não é possível. Eu quero conhecer a Cristo. Você quer conhecer a Cristo? Fala para o irmão que está do seu lado: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer, eu quero vivenciar, eu quero poder sentir essa presença que muitos dizem que é magnífica. Eu quero sentir a presença dele no meu corpo, no meu coração. Eu quero sentir o amor dele crescer na minha vida cada dia. Eu quero sentir esse renovo de Deus na minha vida. Mas esse renovo existe um
Mas você tem que ter a sabedoria, isso é só com humildade, de levantar e falar: Senhor, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu confio em Ti, Pai. E eu acredito que essa situação irá passar. Eu acredito, Senhor, que tudo isso irá passar. Aleluias. Eu quero um renovo na minha vida, Pai. Eu quero um renovo para nossas vidas, Senhor. E somente o Senhor, Pai. Eu quero, Pai, caminhar para o alvo. Eu quero prosseguir para o alvo, Senhor. Porque para mim o passado não existe mais. Amém, igreja? O Senhor fala. O Senhor fala com todo mundo e fala todos os dias e todas as horas. Ele fala com todos nós. Só que muitas vezes nós não escutamos. E sabe o que é isso, o velho homem? O velho homem nos impede de ter uma comunhão plena com o Senhor. O velho homem nos impede de crescer espiritualmente na presença de Deus. O velho homem nos impede de ver a grandeza que Ele já fez nas nossas vidas. O velho homem nos torna arrogante. Mas eu não quero ser esse velho homem, Senhor. E a sua igreja